Boas a todos, sejam todos então bem-vindos à primeira parte, onde vamos falar como é que o mercado se movimenta. E acima de tudo, é uma questão bem simples, que há aqui uma resposta bastante fácil, que é o mercado movimenta-se através de liquidez. Liquidez representa dinheiro, liquidez representa investimento, ok? Ou seja, podemos pôr de uma forma bastante simples, se um mercado não tem investimento, não há movimentação. Se o mercado tem investimento e tem liquidez, há movimentação. E nós conseguimos ver isso através de um gráfico. Um mercado, quando tem investimento, o mercado sobe. Isto significa que o mercado tem liquidez para aumentar o seu valor. Significa que há pessoas a comprar constantemente um determinado ativo e daí que o valor desse ativo sobe. Vamos pensar no mercado como uma forma de oferta e procura. Se há procura, o valor sobe. Se deixa de haver procura e passa a haver muita oferta, o valor desce. Ok? E então o mercado movimenta-se não de uma forma completamente de subida, neste caso, nem de uma forma completamente de descida, mas movimenta-se normalmente por ondas. Então nós, por exemplo, temos, isto é, representação gráfica de um mercado que tem liquidez, que significa que está a subir de valor, e de repente nós vamos ver no mercado algo como isto. Isto não significa que o mercado está em queda. Isto significa que o mercado está apenas a tornar o preço um pouco mais atrativo para novos compradores entrarem no mercado. Porque uma coisa nós sabemos, à medida que um preço de um ativo vai aumentando, esse ativo precisa de cada vez mais dinheiro para continuar a atingir novos preços. Ok? Vamos supor o caso então da Bitcoin. A Bitcoin é um dos melhores exemplos para isso mesmo. A Bitcoin atingiu valores muito interessantes no ano de 2017 e início de 2018, que foi a casa dos 20 mil dólares, e para atingir esse valor ele precisou de um determinado valor de investimento. Vamos supor $500 bilhão. No entanto, para atingir um valor dobro disso, vamos supor $40 mil, precisaria então do dobro do investimento que teve para atingir a fase inicial, ok? Ou seja, quando nós estamos numa subida, precisamos cada vez de mais capital para levar o mercado mais acima, porque se eu já estou no mercado, se vocês já estão no mercado, precisamos de mais pessoas a entrar para o preço do nosso ativo subir. No entanto, como acabei de mencionar, o mercado não movimenta-se apenas em subidas, o mercado faz oscilações. Estas oscilações são as oportunidades perfeitas para os investidores poderem comprar o mercado num desconto. Ok? Vamos imaginar então o preço de um apartamento. Ok? O preço de um apartamento sobe, ok? Com a oscilação de mercado, com a oferta e a procura, e depois tem então uma pequena oscilação em que desce 10, 15%. Esse é o momento ideal para haver então novas compras nos mercados. E quem diz um apartamento diz lá está os mercados financeiros, por exemplo as criptomoedas ou o mercado acionista. Depois de haver um grande pico de mercado e haver uma oscilação ou um recuo ou neste caso um desconto num determinado valor de um ativo, essa é a altura indicada para nós voltarmos a comprar. E é aí que o mercado vai testar novamente se há liquidez para continuar a subir ou não. E o mercado poderá fazer esta movimentação assim, em que volta a atingir então um novo preço, e normalmente esta é a forma com que o mercado se movimenta. Ok? O mercado movimenta-se através de oscilações, onde aqui tem liquidez, aqui começa a faltar liquidez para atingir novos valores, então o mercado faz uma recuperação, onde faz aqui um recuo, para atrair novos investidores a entrar no mercado e atingir novamente novos preços. Da mesma forma, isto pode ser aplicado também a um mercado em queda. Um mercado em queda, aquilo que está a dizer é que não tem suficientes compradores para elevar o preço. No entanto, o mercado não vai cair em linha reta.
A menos que haja, evidentemente, algumas notícias, casos completamente imprevisíveis, como por exemplo uma falência de uma empresa que esteja cotada em bolsa, como o caso, por exemplo, de uma guerra, algo desse género. Evidentemente aí o mercado poderá cair praticamente em linha reta até uma determinada base. No entanto, no mercado normal, e estamos a falar, por exemplo, do mercado de ações ou mercado de criptos, etc., as oscilações de mercado variam em que há uma descida grande, numa queda de mercado, e depois há uma recuperação. Esta recuperação não é buscar liquidez, mas é simplesmente apostar no contrário, que é o caso de, ok, houve gente que achou que este preço aqui era um preço interessante para entrar a comprar, então compraram, mas o mercado simplesmente não teve a liquidez para continuar a ir mais acima, o que significa que não entraram compradores suficientes, o que significa que o mercado continua a cair. E a mesma história repete-se vezes sem conta, ok? Este é o exemplo de um mercado que tem liquidez e que está a fazer as suas determinadas oscilações. Temos outro tipo de mercado, que é um mercado mais lateral, como nós o chamamos. E este tipo de mercado movimenta-se desta forma e poderá às vezes fazer ligeiras subidas e descidas, mas normalmente movimenta-se desta forma, o que significa que há uma falta de clareza ou uma indecisão entre os compradores e os vendedores. Isto significa então que nós não temos nem muitos compradores, nem muitos vendedores. Está aqui numa fase de indecisão, ok? Então, também existem este tipo de mercados onde fazem uma reagrupação de compradores ou uma distribuição dos vendedores. Em ambos os casos, são alguns tipos de mercados então que vamos encontrar. No próximo episódio, no próximo vídeo, vamos então falar sobre a estrutura de mercado e já vamos começar então a dar os primeiros passos na análise técnica. Essencialmente então, esta aqui é a visão do mercado, é ver se o mercado tem liquidez ou não. Já vocês, com base nestas ideias, já conseguem observar um bocadinho isso. E vamos até pegar e olhar aqui diretamente para um gráfico. E vamos olhar aqui nada melhor do que o gráfico da Bitcoin para vermos precisamente isso. Se nós olharmos então aqui para o gráfico da Bitcoin, vocês veem então precisamente isso. Nós vamos utilizar este tipo de gráfico, que é gráfico de velas. E aqui então vocês veem que houve falta de liquidez. Reagrupamos a liquidez, começamos a subir. Aqui o valor do ativo começou a subir. O que é que teve? Uma recuperação, ou neste caso aqui aquilo que nós chamamos de um pullback, onde viemos aqui a um determinado valor tentar reagrupar e arranjar novos compradores, novos investidores, colocando o preço da Bitcoin a um valor mais atrativo para continuar a subir. De facto, continuamos a subir, mas foi por pouco tempo e o preço do ativo começou a descer. Ok? E depois, outra das partes que nós vamos falar, evidentemente, é o fator também notícias. Tudo isto, todos estes ativos, acabam por mexer um bocadinho na parte das notícias, o que será importante vocês terem então em consideração isso e saberem de facto que tipo de notícias é que temos de estar atentos, quais são as notícias relevantes para fazerem movimentações de mercado. Ok? Neste momento então, como vocês podem ver, e colocando aqui em diferentes espaços de tempo, vemos então que o mercado desce, tenta fazer uma recuperação, não consegue, ou seja, significa que os compradores que entraram aqui não foram suficientes e volta a descer, tenta fazer uma recuperação e volta a descer, o que significa que nenhuma da liquidez que estava a entrar aqui era suficiente para levar então o preço mais alto, e isso é o ponto que nós temos de ter em consideração. No próximo vídeo então vamos abordar já a primeira parte, que é a parte estrutura, e vamos analisar então mais exemplos.